sobre essa parceria, né? E aí, cara, não tem como. Aí você pode gostar do jogador, você pode gostar do atleta, e falando de desempenho, só que agora vira uma coisa mais pessoal, né? Porque entra no critério humano, né, também da coisa. Vai muito além do desempenho esportivo, né? Porque nesse caso, e até sendo santista também, vai totalmente contra tudo que eu acredito para futebol, né? Essa parceria da família do Neymar com o Marcelo Teixeira, porque ficamos um ano aí ouvindo que não tinha uma relação boa entre as partes, e um ano falando que eles não se davam bem nos bastidores, que um desmandava o outro, e uma guerra de egos. E, bom, esse contrato que foi, né, vazado mostra que, na verdade, não, né? Porque, enfim, essa dívida aí que existe com o Neymar, que inclusive foi ocultada do último balanço, né, divulgado, foi ocultada, foi jogada para frente, 185 milhões, né? Foi jogada para frente aí, ela está atrelada à continuidade desse senhor que hoje preside o Santos. O parcelamento dela está atrelado à continuidade do Marcelo Teixeira. Exato, porque se não for ele o reeleito... a dívida pode ser executada imediatamente. Ou seja, o cara não pensou no clube. E mais uma vez, ele coloca o patrimônio do Santos, assim como ele fez da outra gestão dele com a Vila Belmiro, dessa vez com o CT Meninos da Vila, que foi reformado, sim, pelo Neymar Pai e a NR Sports, porém... Naquela época, fizemos vídeos, né? O Rodolfo já estava no calor no meu e eu citei. Nada é de graça, velho. Nada é de graça. Uma hora esse preço vai ser cobrado de alguma maneira. Legal, bonito e tal, mas esse preço vai ser cobrado. O que a gente traz é a notícia mais escandalosa envolvendo o Santos Futebol Clube. Mais do que o contrato do Neymar. Mais. Porque o contrato do Neymar era só um escândalo do ponto de vista teórico, que assim, tipo, bom... esportivo também. Não, mas assim, quando a gente deu o contrato lá, você fala, beleza, o que se dizia quando saiu a notícia, quando eu dei o contrato? Quando você ligava... O Neymar se paga. Exatamente, nos De Olho do Peixe da vida, nos canais dos Noronhas da vida. O que se falava? Quando soltamos o contrato do Neymar? O Neymar se paga. Isso aí, imagina, ele vai gerar muita receita para o clube. Vai trazer patrocínio. Vai trazer patrocínio, etc. Não era o que se falava? E foi então, um panorama, sendo justo, foi um panorama que nós levantamos também. A gente estava junto ainda, a gente levantou essa possibilidade de que viria muito dinheiro, se imaginava, né? Antes de saber dos valores, né? A gente falou. Só que o projeto... E era um panorama geral de todo mundo, achando que realmente o dinheiro entraria com muito maior quantidade do que realmente entrou. E o dinheiro entrou, Edu. Entrou o dinheiro, sim. Assim, não o suficiente, mas entrou uma quantidade de dinheiro... Substancial que permitiu que o Santos contratasse muita gente, sim. Mas o Santos nunca pagou R$1 do mínimo garantido que estava estabelecido nesse contrato, que eram esses 15 milhões de euros que viraram esses 90,5 milhões de reais... Sim. Que é essa dívida que está agora. Só para ser justo aí a galera entender, essa parte do contrato, nada foi pago, né? Nada foi pago. O que foi pago foi o contrato de carteira, que é o salário do Neymar. Não é a NR Sports. Exatamente, né? Que custa 4,2 milhões por mês. Isso o Neymar, o que a gente sabe, isso está em dia. O que não está é esse contrato de imagem, que foi revelado por mim e por Pedro Lopes ano passado. Agora, essa notícia é muito mais escandalosa, porque peixe pequeno agora. O que ela revela? Que, a primeira coisa é importante, essa dívida ela tinha que ser paga até o final do primeiro contrato com o Neymar, que acabava em junho de 2025. A partir da renovação do contrato com o Neymar, essa dívida, segundo o próprio Marcelo Teixeira declarou ao Sport TV, no Seleção Sport TV, ela tinha sido remanejada para o fim da sua gestão, que termina agora em 2026. Dezembro de 2026. Eu já fiquei pensando, falei, peraí, uma dívida de 90 milhões sendo paga até o final de 2026, ele vai conseguir pagar isso? A gente duvidava. E aí se levantava várias hipóteses. Será que vai se perdoar essa dívida e vai ceder parte de uma eventual SAF, futura SAF do Santos, para o Neymar Pai, como foi feito, por exemplo, com os Meninho, Atlético Mineiro. Sim. Os caras criaram uma dívida lá absurda. E como o Galo não tinha como pagar esses caras que enfiaram dinheiro... Deram estádio e o caramba. O que eles fizeram? Eles praticamente, supostamente, tomaram um clube de assalto. Basicamente foi isso. Já que fala inglês, fala raio. Você deu uma dívida comigo, dá o clube aí. Dá o clube aí, mais ou menos. Eu fiz tudo isso. O que a gente imaginou? Que isso fosse acontecer no Santos Futebol Clube. Só que não só isso não aconteceu, mas o que a gente revela é que
Esse contrato mostra que foi feito um parcelamento dessa dívida que invade a gestão futura. Isso por si só É um absurdo completo. é um absurdo você colocar uma dívida de 90 milhões com uma parcela de 1,5 milhão paga por uma gestão futura de um jogador que já, na gestão futura já foi embora. Já Pode ter se aposentado. Já pode ter se aposentado. E que não trouxe nada esportivamente ao clube até agora. Que é O foda. Santos sequer chegou, desde que o Neymar voltou, a estar no 11º lugar do Campeonato Brasileiro. A melhor colocação do Neymar no Santos desde a volta ao 12º lugar. Não, mas ele deu 2 assistências contra o Remo. Então, aí eu não posso criticar a atuação dele Calma. contra o Remo, porque minha rede social é invadida. Porque as Neymarzettes, elas amam mais esse jogador do que o time, do que o clube. Isso é bizarro. Então, assim, mas isso é outro papo. Papo é que, para além dessa renegociação, que já seria um absurdo ela se estender até o final de 2029, essa renegociação depende fundamentalmente da reeleição do Marcelo Teixeira. Para ser renegociado até o fim de Se o 2030. Marcelo Teixeira não for reeleito, o próximo presidente que pisar no clube em 1º de janeiro de 2025, 2027, ele terá que pagar em 1º de janeiro de 2027 mais ou menos o equivalente a mais de 60 milhões de reais. Por quê? Por quê? Porque se ele não fizer isso, o CT Meninos da Vila, que fica na entrada da cidade, no Que Sabuó, pertence ao Santos. e que pertence ao Santos, diferentemente do CT Pelé, que é onde o Santos treina e que A pertence União, à União. Esse CT, que é junto à Vila Belmiro, os 2 únicos patrimônios que o Santos tem que ser obrigatoriamente cedido ao Neymar Pai. Caso o Santos não ceda o CT Meninos da Vila ao Neymar Pai, é colocado uma multa de 1% do contrato por dia, o que configura 900 mil reais por dia de multa. Isso é É inacreditável. quase R$1 milhão por dia de multa se o Santos não Cara, eu passar. odeio o Santos Então, assim, um negócio desse. basicamente, o que o Marcelo Teixeira fez? Ele colocou uma arma na minha cabeça. O senhor é sócio? Sim. Colocou uma arma na cabeça do Edu, dizendo: ou vocês votam em mim na próxima eleição, Ou o Santos vai ou afundar. nós perdemos o CT. O cara deixou um Ou cavalo nós de Troia aí, perdemos o velho. CD. Deixou o cavalo Simplesmente de Troia, assim. Então é o seguinte, o que eu sugiro? Que se o Marcelo Teixeira não for reeleito, e não deve ser, né? Não Tomara deve. que não seja, que ele que paga essa dívida do bolso dele. Tem dinheiro para isso. Jamais, cara. Que Não tem que como ele que entrar pague. com recurso? Porque, primeiro que esse contrato é ilegal, ele Bom, tem infringe- candidato que é advogado. Ele É infringe, inconstitucional. ele infringe o Estatuto do Clube. O Santos não pode, o Estatuto do Clube não permite que um bem patrimonial do clube seja colocado como garantia para o pagamento de uma dívida do futebol. Isso está escrito no Estatuto. Então, esse contrato ele é ilegal. Esse contrato tem que ser rasgado. E se esse contrato for rasgado, essas contas voltam para 2025, porque qual foi a manobra que o Santos fez para o déficit não ficar Para maior de todos os tempos? enganando o César Para Grafietti, enganar inclusive. o conselheiro e a opinião, e enganar até o César Grafietti. O que eles Chegou a fizeram? elogiar, cara. Eles Infelizmente. eu vi eles isso aí. renegociaram essa dívida Não por para culpa ela dele. sair do ano fiscal de 25 e ir para o ano fiscal de 26. Só que se esse contrato for cancelado, a dívida volta para 2025. Então, hoje é obrigação do conselheiro reprovar as contas do Santos de 25. É o primeiro passo. Uma vez reprovadas as contas, se isso aconteceu, o que eu não acredito, mas uma vez reprovadas as contas, qual que é o rito? Isso volta ao Conselho Fiscal, que tem que dar um outro parecer. O Conselho Fiscal, vamos lembrar, sabia de tudo e simplesmente foi conivente a tudo isso está acontecendo no Permissivo. Santos. Detalhe, tá? O senhor presidente do Conselho Fiscal é amigo, apurei que é amigo de infância do Marcelo Teixeira. Opa. Se conheceram na infância. Ah, tá na cara pra fazer um negócio desse. O clube tá O mal. Admon Atik, uma coisa assim. Esse eu não sei o nome. Admon Atik, não sei o nome dele. É uns nomes difíceis da pela, né? Parece ser Mas esse Luiz de cara, Souza. ele do é amigo Rico. de infância do Marcelo Teixeira e foi conivente. Uma vez que isso volte ao Conselho Fiscal, isso tem mais uma votação no futuro no Conselho Deliberativo. Só um pra detalhe aprovação também, e quero deixar um reprovação das elogio ao grupo de conselheiros que se juntou para soltar críticas a essa... contas. Isso foi antes da matéria, Antes da matéria, inclusive. Antes da Já tinham se matéria. juntado, então isso é passível de elogio também, porque a gente sempre ficou, pelo menos nessa tomada de poder do Marcelo Teixeira, que, desde que ele assumiu, de que o conselho era todo dele. Né? E tinha Então oposição, né? já cria-se uma E posição ali assim, dentro. Precisa, né? O Edu, mínimo de o vergonha na conselheiro cara, velho. hoje que votar
Não importa se passar ou não passar, se aprovar ou não aprovar. O conselheiro que votar a favor da aprovação dessas contas, ele não tem mais a menor moral de continuar representando os interesses do Santos. Poderia ser expulso do clube. Isso é o maior escândalo da história do Santos Futebol Clube recente. Vai ser divulgada a lista depois. E eu espero que sim. Cara, se tiver 1000 votos e uma pessoa votar contra, se a pessoa teve, no meu ponto de vista, aí já tem que ser expulsa do clube. Tem que ser expulsa do clube. É isso, assim. Então, escandaloso que é. Porque isso daí compromete a gestão que vem em sequência. Mas é por isso que eu tô falando. Vai muito além do critério esportivo de falar jogou bem ou jogou mal. Exatamente. Mas Santo Teixeira não tá nem aí para próximas... E de detalhe, uma coisa que eu não contei, que é muito importante nessa história. Por que o CT Meninos da Vila está envolvido nisso? E aí é muito importante. Em 2023, ano que o Santos foi rebaixado e era o último ano de Andrés Rueda Garcia, o Santos recebeu uma proposta do grupo Peralta para trocar o CT Meninos da Vila, porque ali ele tem um CT deteriorado, que o Santos não usa para nada, tá só o pó. Agora só que ele tem um valor muito grande porque ele fica na entrada da cidade. Ele fica numa região nobre de Santos. E o grupo Peralta queria esse terreno. O que o grupo Peralta propôs? Eu cedo um terreno na Praia Grande para vocês. Tem uma diferença aqui de 20 milhões de reais entre o que está avaliado o CT Meninos da Vila, entre o que vale o CT da Praia, o que vale esse terreno na Praia Grande. Só que essa diferença, o Grupo Peralta, construo um CT para o Santos, para a base do Santos, que teria 2 campos, etc. Eles construiriam. O Rueda achou essa proposta interessante e levou ao Conselho Deliberativo. O problema é que nessa época, como tudo nos clubes de futebol é político e nada se avalia tecnicamente, o Santos estava quase caindo para a segunda divisão, o Rueda não conseguia mais aprovar nada no Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo vetou essa troca. Pois bem, ano passado, o que anuncia ao lado do Marcelo Teixeira o Neymar Pai? Uma parceria com quem? Com o Grupo Peralta para fazer o quê? Um CT na Praia Grande. E agora se coloca como garantia para o Neymar Pai o CT que o Grupo Peralta sempre quis, que era o CT Meninos da Vila. Só que a diferença é que eles não vão trocar por um CT da Praia Grande que o Santos vai ter. Eles vão pegar, entre aspas, de graça. Sim. Se esse contrato não for devidamente anulado, porque ele é ilegal como tem que ser. Então, assim, no fim do dia, é o patrimônio do Santos sendo tomado de assalto. E aqui não é a culpa, é importante dizer, não a culpa não é do Neymar Pai. O Neymar Pai está negociando. Ele não coloca uma arma na cabeça do Santos. Faz isso. Hoje ele é um credor do Santos. É uma tentativa de golpe do Marcelo Teixeira, na minha visão. Teixeira. Ele está tentando achar um jeito de... E precisa ser impeachado. Perpetuar. Se perpetuar. Exatamente. É óbvio, cara. Todo mundo enxerga isso. E aí o Edu fez o paralelo de falar como aconteceu lá atrás, que ele colocou a Vila Belmiro como... Não, o que aconteceu lá atrás... Não, estou falando conceitualmente. Porque o Marcelo... Era o patrimônio do clube também. O que aconteceu lá atrás foi o seguinte, o Marcelo Teixeira colocou dinheiro pessoal da sua família no clube. Quando ele deixa o clube, existe uma dívida de dinheiro que ele tinha colocado e que ele queria receber. Sim. Ele então foi à justiça comum para reclamar. Ele processou o Santos. É muito louco, né? O Arouca processou o Santos, não pisa mais na Vila Belmiro. O Aranha também. O Aranha processou o Santos, não pisa mais na Vila Belmiro. Mas o Marcelo Teixeira processa o Santos. E vira presidente. A Vila Belmiro é penhorada para que se pague. E ele mesmo depois resolve o próprio caso. A Vila Belmiro é penhorada para que se pague o valor dele. E ele ainda é eleito presidente. E teve gente Faz o M. Teve gente da quinta categoria, lixos humanos, que são essas pessoas que ficaram defendendo. Realidades magras. Faz o M. E eu sei o nome de todos vocês. Eu sei o nome de todos vocês. Vocês são cânceres que ficaram defendendo isso aí. Mas a culpa não é de vocês. A culpa é muito do senhor Rueda, que foi um incompetente e permitiu a volta de tudo isso que a gente está vendo. Nominável. Era só fazer uma gestão um pouquinho melhor. Chamava o Rueda de inominável. Era só fazer uma gestão um pouquinho melhor. Que ele não derrubasse o Santos. Na verdade, inominável é o Marcelo Teixeira. É isso. Então, A gente chamava o Rueda de inominável pela queda. Porque a torcida do Santos vai lá dar apavoro no Marcelo Teixeira ou nos reservas do Santos? Porque quando a torcida vai lá, a imagem que acontece, ele não tá. Ameaçaram, uma coincidência, né? Sempre a mesma coisa. Colocaram ameaçaram de colocar arma na cabeça do Guilherme. Sim. E assim...
E o Guilherme, nos últimos 2 anos, Representou foi o artilheiro do time, o cara que mais participou de gol e assistência. E longe que ele de volta, hein? É outra coisa. Bom, no Outra lugar esfera, de alguns aí, eu até... depende. É muita Comparado coincidência. ao Rony, É muita coincidência esse modus operandi em todos os Muita clubes, né? coincidência. Todos os Essa clubes. parada O Corinthians e o Santos Acontece no só muda o nome. Vasco, acontece no Flamengo também, quando Cara, perde mas 3 assim, jogos. eu falei até pra uma amiga minha que é santista. Eu acho a torcida do Santos um pouco passiva, cara. Eu não acho Eu que tô tem de só fora. essa passividade, Eu acho não. passiva no sentido de, cara... Os caras foram cobrar os jogadores do Corinthians lá, reservão. Charles, coitado do cara, nem joga. Foi tomar dedo na cara. O cara tá aparelhando o Santos e... Não, e aí, quando cobra, eles Não acontece cobram no nada. CT, muitas vezes com a Nada. anuência do próprio Santos para pressionar os jogadores. Mas Porque todos todo os mundo times é assim, fala que tem que cara. agredir. Esse é o Tô ponto. falando que tem que exceção. agredir o Marcelo Não. Teixeira, mas ele tem que ser cobrado Mas pra é esse o caralho. ponto. O que acabou de acontecer no É Corinthians, cara? porque o dirigente, ele deve salário. Ele não pode ir lá dar uma pavoro nos caras, que os caras vão falar, mas paga o meu salário, então. Então o que ele faz? Ele manda a torcida fazer esse papel. O que É acabou de isso, acontecer cara. no Corinthians hoje? A pressão aconteceu, mas foi, não? Alguém que realmente tem que fazer diferença? Provavelmente, ó, e digo, Ah, no Santos é igual. provavelmente o Santos deve estar com o salário atrasado, assim como o Corinthians está O também. Santos está com 2 meses de imagem atrasado, É tá? isso, é cara. informação. Que dirigente tem a moral pra chegar e cobrar dos jogadores correrem mais? Ele vai escutar, cara, na primeira Cara, fase, ele, mas paga o nosso O salário. BAP pode reclamar do elenco. Imagina, Porque ele paga. A Leila pode reclamar do imagina elenco. se em reunião. se essa brincadeira do Neymar levar o Santos pra segunda divisão, cara. Tá com cara, velho. Tá com uma cara de Cara, que isso irmão, aí vou vai falar um feder, negócio pra velho. você. Vai feder dentro de A campo. segunda divisão, dada a situação que o Santos está passando, é o menor dos problemas. Por incrível que pareça. Eu tô pensando nem na parte Ah, eu tô- esportiva, eu tô cara. Vai diminuir a verba do clube e tudo mais. Mas eu tô pensando, Felipe, em alguma coisa muito mais A grave, longo prazo. que é a continuidade do Santos como a gente conhece. Ah, sim. A gente O que tá, é muito além de é muito desempenho além esportivo, de cara. cair, O quê? Vocês cara, acham é que o muito além Santos de vai cair. virar o Botafogo, assim? Eu não acho de que é ser só isso, comprado? não. Não acho que é só isso, não. Eu acho que vai Perder muito além. prestígio. Cara, eu acho que além de tudo, além da parte toda financeira, é a parte conceitual da coisa também, assim, cara. É muito mais pesado, assim, porque, por exemplo, a gente tá conversando aqui de desempenho. Você vai falar, pô, não tá jogou mal contra o Remo. Eu já não acho que não foi tão ruim, mas isso aqui é só desempenho. Isso aqui é só bate Questão de ideias. futebol. Ah, eu acho que fez tal coisa certo. Eu não acho. E beleza, isso aqui, meu irmão, isso aqui é a superfície. É tudo de bom. Agora, a gente Como tá falando diz de o umas Juca, coisas... sai no xixi. Não, então, a gente tá conversando sobre desempenho esportivo. E aqui você vai, pô, tá caro porque não rende esportivamente. Ah, não, mas eu acho que ele se paga. Você ainda tá na parte esportiva. Entendi. A gente tá falando de coisas muito mais profundas que vai, claro, impactar no desempenho esportivo, porque o clube em campo, muitas vezes, ele é reflexo da bagunça que ela é institucional, tá ligado? Isso é fato. Só que na coisa do Santos é aquela coisa, porque hoje eu me vejo, eu, aqui pessoalmente falando, eu sempre fui fã do Neymar, nunca escondi. Sempre achei um cara, inclusive, falar de parte esportiva, mesmo mal, depois que o Danilo recebeu uma redação pra ser convocado pra Copa do Mundo, pra mim virou normal o Neymar ir pra Copa, entendeu? É. Mas aqui, ó, só a parte esportiva. Só que agora, conceitualmente, e do tudo que eu espero, eu tô oposto ao que o Neymar representa, entendeu? Ao que o pai dele representa e principalmente ao presidente do Santos, que colocou sob sua tutela, e óbvio, com a anuência deles, porque eles assinaram a porra do contrato, né? De que, se não for isso, o Santos acaba porque ele tem que continuar. Ele se coloca, além de fazer tudo isso, ele se coloca como messias do clube, cara. E isso pra mim é inaceitável. Mas se ele continua, você acha que o Santos vira o quê, assim? Eu não consigo imaginar o que vira, porque já tá num limbo complicado. Vai mais pro limbo. Cara, o Santos não se valoriza como instituição. O Santos é o clube, até hoje, é o clube brasileiro mais famoso do mundo afora. Não sou eu que tô falando. Ele é. Qualquer essas merda de vídeo que... O que você conhece fora do Brasil? Sim, sim. O Santos sempre é o O primeiro. diferencial do Santos é que ele independe de fase, de título. Porque tem isso, né? Porque ele é famoso. Cara. Ele é uma Depende se tá imagem ganhando ou não, construída. todo mundo sabe quem é o Eu Santos. poderia ter a marca Pelé. exato. Eu O Santos é um legado do futebol. No podcast. Pô, tinha que ter a marca Pelé. O Santos é um legado do futebol que não sabe monetizar a sua marca fora do Brasil. Aliás, Tem caras nem no como Brasil Marcelo- sabe. Tem caras como Marcelo Teixeira. Então, assim, nem no Brasil sabe. O Santos é um curral que é a tal da Belmirolândia, que o Sormani sempre fala. O Santos vive essa Belmirolândia o tempo inteiro, há muitos anos. Quem pensou o Santos fora da caixinha um pouco, nem vou falar muito, foi o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Foi ele que pensou um pouquinho. Fez o Que Santos eu não grande vendo os artistas, eu vendo o ingresso, né? E ele segurou o quanto ele pôde os principais jogadores do time. Então, O assim, Neymar ficou 4 anos e meio. Foi no o Santos. último momento do Santos grande, né? o Santos, assim, positivo, protagonista, assim.
beleza, óbvio, isso tudo... E isso após fim do Clube dos 13, que prejudicou muito o Santos financeiramente. Muito. Porque o Lauro pegou isso aí tudo, o Santos tinha um patamar dentro do Clube dos 13 que era bastante aceitável ali. É o que seria agora a Bruna Libra de novo. O Santos ganhava muito mais dinheiro que Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Internacional. Vinham os 3, eu acho que vinham... O Santos Palmeiras... o Santos só ganhava menos que os 5 de maior torcida ali. Então, Estava no segundo escalão ali. E para os toques está falando, eu lembro que o Kleber Pereira, ele teve proposta do Palmeiras, do Corinthians e do Santos, ele escolheu o Santos. Então, o Clube dos 13 implode em 2011 e o Santos é campeão da Libertadores em 2011, fica 2012 protagonista do futebol brasileiro, etc e tal. Então, assim, existia... E outra, eu me lembro bem que em 2012 a BMG patrocinou o Santos e o São Paulo. O São Paulo tem muito mais torcida que o Santos. A BMG pagava mais pro Santos do que pro São Paulo. Neymar, a visibilidade toda. Mas a visibilidade. Mas para você pagar mais, você teve que manter o cara, você teve que ter um projeto sério para manter. Pra valorizar e outra, a marca. foi um projeto, Ale, que mesmo o Neymar saindo a preço de banana pro Barcelona, ganhou muito dinheiro. num contrato que fizeram a revelia do clube por debaixo dos panos, que era... Na minha cabeça que foi isso que matou o Laur, cara. Já era isso pra... Isso levou ele pro limbo, cara. Então. Doença, o cara, me veio tudo isso aí. Que ele se sentiu traído dessa história aí. Ali, cara, nessa traição que o Neymar pai fez, junto com o Neymar ali, jogando uma final de Mundial com 10 milhões de euros no bolso, sem ninguém saber. E, o Barcelona nos deu um show hoje. E não sei o quê, e tava com euros no bolso falando isso. Ali, e por isso que eu falo, cara, não é de hoje. Não é de hoje essa relação torta. Não é de hoje que esses caras estão colocando o Santos pra trás. Vem de muito tempo. Só que o torcedor é míope, o torcedor não quer saber, o torcedor não olha. Mas é porque o torcedor, questões. No geral, e a gente tem que entender que são várias camadas de pessoas. O torcedor ele olha pro campo e bola, cara. É isso, é uma merda. E eu não vou culpar essa pessoa que olha pro campo e bola porque quer, porque na hora que ele entra em campo e vê ele jogando, quer que ele faça o melhor possível. Essa pessoa que critica o jornalista, que critica o ídolo dele. Mas porque ele é superficial. É um idiota. É um idiota. Se você quer ser superficial, irmão, você não vem querer xingar, você vem, se informa, vai Eu acho que a gente passou... Todos nós somos xingados. Eu acho que a gente passou da época, pela era que a gente vive. A gente até comentou isso, eu e o Murilo, hoje. O futebol era mais legal antigamente quando tinha menos acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Uhum. Então eu acho que o torcedor porque todo dia tem que ter uma notícia que muda a vida de todo mundo. O torcedor hoje, ele é mais atento. Ele não é mais esse cara Homer Simpson bobão que só olha pro campo e bola. Só que tem ainda muita gente. Tem, cara, mas sabe por que tem uma grande parcela que é combativa também, que quer saber do balanço, que quer saber da parte administrativa, que não aceita falcatruas e tudo mais dentro do clube, cara. Eu concordo, sabe? Só que eu tô falando ainda. Eu tô começando a trabalhar de futebol, tô começando a trabalhar com outra plataforma agora de vídeos, né? E, cara, é outro Brasil, velho. É outro Brasil completamente diferente. São outras pessoas, é outro tipo de pensamento crítico, é outra coisa. Então, quando a gente fala de termos de torcedor, e cara, querendo ou não, nossa, o Santos não tem torcida, são 8 milhões de pessoas, são muitas pessoas consumindo. Então, assim, por isso que eu falo, tem a superfície e tem quem vai indo mais para baixo, vai aumentando o seu conhecimento, vai tendo um pensamento mais crítico. Só que, às vezes, o cara que vai xingar o Rodolfo, ou eu, ou qualquer outra pessoa que fale sobre informações mais densas, às vezes ela tá aqui, e nem porque ela não quer a informação, é porque ela não teve essa oportunidade também. Então a gente tem que saber que a gente conversa com pessoas em todos os níveis também de informação, entendeu? Às vezes a pessoa que tá aqui, e é a que é a mais sanguínea, mais agressiva e tal, ela não tem esse acesso, ou ela nunca procurou também. Sabe? Cara, é complicado, é um negócio muito complicado. E essa parada rola quando há críticas a grandes figuras, assim. Cara, eu vejo isso no meu time. Aceita que existiu, que deu uma arrefecida boa agora. Do fora Abel, fica Mas por Abel. que deu essa arrefecida? Deu resultado. Campo e bola. Campo e bola. Campo e bola. Se o campo e bola tá acontecendo, aqui, aí imagina o seguinte cenário. Tá acontecendo toda essa merda aqui. E o Neymar tivesse jogando muito. O Neymar tá jogando pra cacete, tá vindo pra Copa. Ninguém ia tá querendo saber. A conversa seria muito mais amena. Com certeza. Muito mais amena. E é o mesmo jeito. Por isso que toda vez que eu vou falar, eu falo assim, ó, eu falo abertamente, campanha contra o presidente atual.
eu torço na camada de torcedor que o Santos ganhe todos os campeonatos que ele disputar. Eu torço para que o Santos, a partir do próximo jogo, fique invicto e vença todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Penso que o Santos ganhe a Copa do Brasil e vença a Sul-Americana, que são os campeonatos que ele vai disputar. Isso dê vida pro Marcelo Teixeira. Mesmo sabendo que isso vai impactar dessa maneira. O clube, o símbolo. Exato. Então, entende que é esse tipo de coisa que a gente lidar? Eu falei isso e fui quase cancelado, porque eu torço pro Palmeiras, eu não torço pro Abel. Exato. Tipo assim, é isso que a gente Se lidar. o Abel treinar bem o time, fizer o time jogar, eu vou comemorar pra Edu, caralho. a gente consegue... É muito claro... Mas é porque a gente tem um pensamento mais crítico. Mas é muito claro e evidente que, velho, hoje tem uma parcela de torcedores do Santos que estavam cagando pro Santos Futebol Clube, que passaram a acompanhar por conta da idolatria que eles têm a um determinado jogador que na ponta do lápis só fudeu o Santos. A volta do Neymar sacramentou de fuder o Santos, cara. Porque o Santos estava fudido já, com dívida de 600 milhões e o cacete, tinha ido para a segunda divisão, tinha subido. A volta do Neymar arregaça o Santos Futebol Clube. Porque aumenta é seguinte, muito a dívida de curto prazo. Irmão, a gente estava com 600 milhões de dívida quando o Marcelo Teixeira pisou no Santos. Prazo. O balanço agora, maquiado, mostra que é 1 bi. Nossa, mas maquiado. Sem a maquiagem é 1,2 bi. O Santos demorou 110 anos para adquirir 600 milhões de dívidas. Em 2 anos, o Marcelo Teixeira dobrou a dívida, cara. Por que ele dobra a dívida? Neymar Júnior. Isso tem nome. O Neymar Júnior, mesmo ele não sendo o cara que colocou a arma na cabeça e o responsável, é preciso de ter o Marcelo Teixeira, mas o Neymar Júnior, enquanto jogador de futebol e a contratação dele, arregaça o Santos. O Neymar Júnior voltou para matar o Santos Futebol Clube. Então eu não tenho como gostar de um cara desse. Eu vou comemorar, vou ficar feliz quando ele fizer gol, porque é o Santos. Mas eu vou comemorar mais gol de outro. Eu vou comemorar mais gol de outro, que eu quero que esse cara suma do Santos. Você tá tremendo? Eu quero que esse cara suma, porque eu tenho ódio de quem fode o que eu mais amo na minha vida, que é o Santos Futebol Clube, cara. Se dane, cara. Tudo bem. Eu me perco mesmo, porque é o seguinte, eu entendo. No fim do dia, nada disso aqui existiria se a gente não amasse nossos times, se a gente não fosse sanguíneo com relação a isso. Então é o seguinte, cara, se o Zé Ivaldo, que fudeu o Santos 300 vezes, fizer o gol, eu comemoro mais do que se o Neymar fizer o gol. Porque o Zé Ivaldo é um jogador, um lixo de jogador. Mas ele não tá fudendo o Santos como o Neymar e a família dele estão fudendo. Mas é justamente isso que eu argumentei. Só mudou o panorama do meu comentário. Parece que o Neymar não... Eu duvido que ele tenha pensado nisso. Ele e o pai dele, assim, de tipo, caramba, nossa, tudo isso de dinheiro pra gente, assim. Ah, beleza, vamos assinar, né? O cara não deve ter pensado nisso. Não tá interessado cara, eu já não acho que é tão assim, não. Porque a gente coloca eles... não pensou tanto, ou ele não tem esse preparo social. Eu acho que tem, porra. Não, ninguém chega nesse nível sem saber das coisas. Também acho, mas cara, você acha que o pai dele chegou pra ele e falou, filho, olha esse contrato aqui, analisa minuciosamente aqui, só Felipe, eles não estão interessados em ganhar esse dinheiro de fato. Eles estão interessados em o Santos ficar devendo pra eles por muito tempo. Eles podem ganhar eles vão viver do próprio governo depois, pode voltar pra eles. Eles juros do dinheiro, entendeu? Não mas está, como tá, a gente quase não citou, mas como tá atrelado a SAF, a SAF sendo aprovada, a SAF acontecendo, e essa SAF nebulosa que está acontecendo aí, né, dessa empresa que a gente não sabe, que foi fundada num fundo de quintal do interior dos Estados Unidos. Eu não posso falar o que eu sei a respeito disso ainda, mas fiquem atentos. Fiquem atentos a notícias vinculadas a essa SAF que sairão nas próximas semanas ou meses, que estamos apurando, que vocês vão entender por que o Santos está buscando uma LLC, que é uma empresa, por exemplo, que a gente não... Uma LLC é um tipo de empresa que, além de proteger o dono da grana, se ela falir, se ela não, os donos não têm os seus bens penhorados, ela também tem uma proteção com relação à identidade desses investidores. Então, assim, muita coisa ainda vai rolar e vocês vão entender por que o Santos hoje, através da XP, através de Alexandre Cobra, negociam com um fundo internacional que é uma LLC. Vocês vão entender. Eu não posso falar mais basicamente isso, assim, só para finalizar. Pesquisa a sede da empresa onde é. Você vai achar, cara, por que é aqui? Por que aqui? Pô, eu tenho uma loja de camisa de futebol. Não é só a sede, né? Quem são de fato as pessoas? Quem são essas pessoas envolvidas? Por que elas não aparecem? Não, essas pessoas têm que ser protegidas. Meu irmão, o John Textor meteu a cara e fez o Botafogo, cara. Tá fazendo merda, mas assim, ele meteu a cara. Você sabe quem que é o cara.
Entendeu? Mas no fim do dia também não era o cara, né? O dinheiro não era dele. Tudo bem. Eu estou dizendo que ele ainda mostrou a cara. Então, Mas vai ter Os menin mostraram a cara. O problema, Edu, é que os caras vão colocar um cara que vai mostrar a cara, mas vai ser um laranja. É isso que acontece, cara. Você acha que não vai ter uma figura lá, É o Kia Joribichando. Um laranja, cara. Nasser Al-Khelaifi. O Kia sempre foi um laranja do Boris Berezovsky, cara. Sim. Da MSI. Da MSI, que era a máfia russa no Corinthians, cara. Isso foi denunciado, mas tinha lá um cara. Você acha que não vai ter um tal do Diego Garcia, que os caras estão falando? Um cara que vai chegar de terninho e vai vender um discurso Faria Limer aqui e vai convencer os Jorge Igor da vida? Você acha que não vai ter, cara? Mas vai ter, cara. E outra, vai ter, detalhe também, Carmen. Vai ter, velho. Vocês conhecem alguma empresa, investidor que entrou no futebol e multiplicou o dinheiro dele? Não existe, cara. Existe um. O cara comprou o Chelsea. Ele vendeu o Chelsea Abramovich. 88 vezes mais do que ele pagou. Fala mais um. A maioria entra nisso. Sport washing, cara. Não, cara, os caras da família Glazer, lá, por mais que eles tenham ferrado o United, Eles ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro, cara. Aliás, eles não compraram, né? Eles compraram e não pagaram nada, eles usaram o dinheiro do próprio clube. E assim, eles revenderam e ganharam muito dinheiro. A operação Não revendeu do futebol, ainda não, ainda são ela os é dois. feita pra você... Ah, quer saber outro que ganhou muito dinheiro? Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário comprou o Cruzeiro por 400 milhões, colocou 24 milhões, foi a única coisa que ele colocou, porque ele tinha que colocar 400 em 10 anos. E vendeu por 600, Salê. Ó, informação. E vendeu por 600. Agora, 9h15. As contas foram aprovadas. Olha lá. Por ampla maioria. É isso Ó, o aí. Santos acabou agora, durante essa live aqui. O Santos O está... Santos Futebol Clube acabou durante essa live Delore, aqui. gente. Próximo jogo é Eu vim de que é preto sem santista, querer, velho. Você que é Patrocínio novo. santista- RIP, Rest in Peace. Sinto muito por nós, Você que é velho. santista, leve o seu filho na Vila Belmiro. Aproveita assista, aproveita, porque depois de hoje, o Santos nunca mais será como você conheceu. Aproveita enquanto ainda mas existe. Conta as histórias, mostra filme do Pelé. Mas o canal do Rodolfo até o final do ano, hein? Um dos Todas as transmissões. Mostra jornada filme do esportiva do Santos, Rodolfo. anos 60, o Santos da virada do século. Tem nada Mostra a ver, aí tem ganhando a nada a ver com Libertadores. Né? Caralho. Mostra o Santos de 94, Final aquele da- Santos de 95, Ó, na moral, 84. Isso daí é escárnio, velho. Ah,